STJ não reconhece união estável mesmo com filho e noivado. Pessoal, muita gente se surpreendeu com essa notícia, mas quem acompanha os julgamentos dos tribunais de justiça e também dos tribunais superiores não ficou muito surpreso não. Tem dois pontos que eu quero conversar com vocês, que são os seguintes. Primeiro ponto, filho não é garantia nenhuma de união estável. Tem que estar preenchido os requisitos. E noivado, muito menos. Na verdade, o noivado pode até causar um efeito oposto, porque o noivado é a preparação para o casamento. E como não existe distinção constitucional entre união estável e casamento, é como se fosse uma expectativa de união. Vamos ler o que diz a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então, pessoal, é interessante que num ali demonstra os requisitos da união estável. Então, para quem não sabe, olha lá. A união estável é reconhecida como entidade familiar quando resta configurada a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Esses são os requisitos. Mas vamos no 2 lá. Segundo se apura do depoimento pessoal dos envolvidos e dos testemunhos prestados, as partes mantiveram apenas um longo e ostensivo noivado em período anterior ao casamento, em que assumiram o compromisso de, futuramente, constituir uma família, o que não enseja união típica de relacionamento conjugal, o que somente se efetivou com a celebração do casamento. Então, pessoal, em regra, tem que preencher os requisitos legais do 1 ali, ó. Muitas vezes a pessoa tem um filho, às vezes até mais de um filho, mas não preenche os requisitos. E o noivado, muito menos. Em alguns casos, como nós vimos agora, até afasta a união estável, porque são os atos preparatórios para o casamento, ou seja, a expectativa da união. Mas muita gente deve pensar o seguinte, poxa, em alguns casos, o noivado afasta a união estável, mas melhor ainda é fazer um contrato de namoro. Pessoal, isso é uma furada, porque em muitos casos a pessoa já está vivendo em uma união estável, já preencheu todos os requisitos do 1 ali, ó, e quer fazer um contrato de namoro. Mas não adianta, porque o que interessa para a justiça é a primazia da realidade, ou seja, é o fato verdadeiro. Vamos ver o que diz o STJ em relação ao contrato de namoro. O contrato de namoro pode servir como elemento de prova num processo judicial, mas não possui validade para blindar, esquivar ou libertar os envolvidos das consequências da realidade, do estado de fato construído pela união estável. Então, pessoal, em resumo, o que vale é a realidade. Então, se o casal não preencher os requisitos legais da união estável, não é tendo filho ou noivando que essa união estável vai se configurar. E do outro lado, se o casal já preencheu todos os requisitos legais da união estável, não é fazendo um contrato de namoro vai poder se livrar das consequências da união. Então, em regra, é isso. O que vale é a realidade.